Eu sou Alexandre Faisal, médico ginecologista. Eu sou Rubens Volles, psicanalista. E eu tive pensando, Alexandre, eu observo muito na clínica uma grande incidência de depressão nas minhas pacientes e nas mulheres em geral. Qual que é a tua experiência? Na clínica ginecológica também é muito comum. Eu diria que hoje a queixa psiquiátrica, psicológica, ela é uma das queixas mais frequentes no consultório. E os dados da literatura confirmam isso, mostrando que a depressão ela é 2 vezes mais prevalente na mulher do que o homem ao longo da vida. Em diferentes estudos o resultado é mesmo. Isso chama atenção, né? Sim, e a gente pode observar que isso ocorre principalmente na fase adulta, né, mas é muito marcado pelos diferentes momentos, né, da feminilidade, da história da mulher. A puberdade, a maternidade, a menopausa são momentos particularmente sensíveis, né, ao aparecimento da depressão. Eu queria te dar um dado, já que você está mencionando isso, assim, em relação à gestação e o pós-parto, e o dado é bastante surpreendente. Cerca de 10 mulheres estão deprimidas já durante a gravidez. Esse número tende até a aumentar um pouquinho no período pós-parto. Os números também são parecidos, né, em relação ao climatério. Mas a questão que eu queria perguntar para você é de que modo isso se articula com a questão biológica, dessas fases que você mencionou, ou com o desenvolvimento psicossexual da mulher? Aquilo que eu observo é que, em primeiro lugar, é um dado da natureza feminina, né? É que existe na mulher uma necessidade permanente de transformação. A identidade feminina ela se faz muito mais paulatinamente. E esses tempos, a puberdade, a maternidade, a menopausa, marcam particularmente a construção dessa identidade. E nesses momentos a gente pode ver que nem todas as mulheres têm os mesmos recursos para lidar com essas mudanças. E a depressão muitas vezes aparece diante da carência desses recursos da mulher de lidar com um novo momento da vida dela. Agora, existem também fatores muito bem associados, muito bem definidos na literatura, como propiciadores ou associados à depressão. E aí eu citaria alguns deles, entre eles, que eu acho que vale a pena a gente discutir um pouquinho, que é a relação com o parceiro, né? Suporte social também, que tem a ver com o núcleo familiar, a história familiar da própria mãe desta mulher. Quer dizer, nós estamos aí ampliando um pouco o leque da visão da depressão, não é, Rubens? Sem dúvida, eu acho que a gente tem que levar o contexto da relação com o parceiro, no caso das mulheres mais velhas, e o contexto familiar sempre, porque toda mulher, por detrás dela, naturalmente tem uma mãe, tem uma família, e a maneira como ela viveu as relações e principalmente as identificações com essa mãe enquanto mulher, nas diferentes fases dessa mãe, enquanto uma mulher que envelhece, enquanto avó, no momento em que nasce o filho dessa mulher, são determinantes, sim, para as reações identificatórias, vamos dizer assim, dessa mulher. Acho que sem esquecer, obviamente, que em alguns desses períodos que você mencionou, existem também fatores hormonais. Claro. Você mencionou o pós-parto e o climatério, que são momentos em que o nível estrogênico está muito baixo. Hoje existem muitas pesquisas mostrando essa influência da depressão sobre o prisma da influência hormonal. O próprio hipotireoidismo, um diagnóstico que nem sempre é feito. Então, enfim, essa é uma compreensão também da visão médica da depressão que a gente também não pode deixar de lado, né? Os fatores hormonais, eles são importantes, mas eu acho que particularmente na depressão, e isso não apenas na mulher, eu acho que no homem também, eu acho muito importante considerar o contexto relacional. Quer dizer, a depressão ela acontece num contexto de relação, como você mesmo disse, né? Existindo um acolhimento para aquilo que a mulher está vivendo, fica mais fácil ela superar as dificuldades. E, portanto, existem sim os fatores hormonais, sem dúvida, mas eu acho que a gente tem que considerar os fatores relacionais. E nesse sentido, infelizmente, a gente observa que muitas vezes os remédios, né, muitas vezes eles são ministrados sem considerar suficientemente os outros fatores, né? Eu acho que você está falando de uma hipermedicalização que a gente está vendo nos dias atuais, inclusive pessoas se medicando sem orientação médica. E eu chamaria a atenção que algumas diretrizes de sociedades médicas sugerem que a primeira linha de tratamento para os casos leves de depressão é a psicoterapia. Ao
contrário do que muitas pessoas podem imaginar, que é o tratamento medicamentoso. Acho que isso reforça o que você está falando, né? Eu acho que em todos os contextos, né, uma associação, se necessário, entre uma psicoterapia e o medicamento, ela é desejável. E, portanto, o médico tem que ser judicioso ao ministrar esse antidepressivo, por exemplo. Isso aí. Até o próximo bate-papo, quando nós vamos falar de outros temas da saúde feminina.